A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar a palavra de ensinamento que o Senhor Jesus veio trazer aos seus discípulos, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do verso 32 até o 45. Está escrito assim: E iam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu tenho e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Amém, amados? Maravilhosa porção, grandes ensinamentos que o nosso Mestre Senhor trouxe aos seus discípulos pessoalmente, e até hoje isso também serve para nós, porque hoje, tanto quanto naquele tempo, os discípulos do Senhor necessitavam de crescimento, de amadurecimento, também nós, na vida atual. E por isso eu creio que o Senhor permitiu estar tudo escrito para que nós possamos, através da tua palavra escrita, nós possamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Amém, amados? Nós vemos aqui, amados, um acontecimento que a princípio nos deixa chocados, né? Os discípulos subiam com Jesus para Jerusalém. O mestre ia diante deles. Eles não estavam sozinhos. O mestre estava com eles. E eles estavam atemorizados. No versículo 32 fala que os discípulos o seguiam atemorizados. E o Senhor os tomou consigo, né? Trouxe para si para
falar com eles as coisas que iriam acontecer com ele em Jerusalém. Então o Senhor falou que o Filho do Homem, que era como ele se dirigia a si mesmo, né? Seria entregue aos príncipes dos sacerdotes, aqueles que estavam em eminência no poder, né, da religião. Falou que os escribas, que eram os doutores da lei, também estariam aprisionando ele, né? Que ele seria entregue também na mão desses escribas, e eles o entregariam à morte. Então, amados, é muito chocante nós sabermos que no meio de tanta preocupação, de tanta aquela responsabilidade assumida diante do Pai que o nosso Senhor tinha, e diante dos acontecimentos que ele sabia que iria acontecer com ele, ele não ficasse afligido. Eu acredito que nesse momento ele ia como uma ovelha, né, para o matadouro, mas ele sabia que era necessário ir, que ele deveria cumprir o que estava escrito, que ele deveria obedecer o Pai até a morte, e sabia que seria na cruz. E ele sabia também o que ele passaria em todos os sofrimentos que ele precisava passar, que era a permissão do Pai que ele passasse. Está escrito no verso 34, ele disse assim, olha, no verso 33, no final está escrito, o entregarão aos gentios. E o que os gentios iriam fazer com ele? Eles iam escarnecer dele. Eles iriam açoitar, eles iriam cuspir, e eles o matariam. Todas essas coisas ele iria passar. Mas, está escrito aqui, mas ao terceiro dia ressuscitaria. A questão do Senhor ressuscitar também já havia sido ensinado aos seus discípulos. E o Senhor falou, e quando em Mateus está escrito isso, Mateus 19, se não me engano, Pedro falou, Senhor, e quanto a nós que deixamos casa, trabalho, famílias, para te seguir e te servir, o que vai ser de nós, né? O Senhor falou que aqueles que me seguirem assentarão nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amados, assentar-se no trono para fazer julgamento de nações não é pouca coisa, é um privilégio muito grande. Era uma honra sem precedentes. Naquele tempo era muito importante, se brigava muito para se estar assentado à direita de uma grande personalidade ou à sua esquerda, porque eram os lugares principais, mais honrados depois do chefe, tipo assim, depois da autoridade máxima que se tinha naquele tempo. Então, naquele ambiente em que o Senhor subia para Jerusalém para passar por todo o martírio que viria sobre ele, preocupado com os seus discípulos, preocupados com certeza se eles dariam conta da responsabilidade que o Senhor iria deixar para que eles dessem continuidade na sua obra. Eles, naquele momento, amados, eles
estavam atemorizados, mas 2 dos seus discípulos se aproximaram do Senhor. Aqui no verso 35 está escrito assim: e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. Quer dizer, não basta nós estarmos assentados nos tronos. O Senhor Jesus falou para eles assim: que quereis que eu vos faça? Então eles responderam: que concede-nos na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Isso quer dizer, amados, que eles pensavam de acordo com o mundo ainda, e não como no reino celestial. O Senhor também já havia ensinado a eles que o maior no reino dos céus seria aqueles que o servissem, né? Que era melhor, amados, servir do que ser servido. Então esse era o padrão do seu reino, e ele mesmo estava ali a serviço do reino. Ele mesmo desceu à terra a serviço desse reino. Então, amados, nós devemos aprender aqui. E é nesse momento que eu quero convidar você para meditar comigo nos ensinamentos do Mestre. Porque realmente nós, às vezes, nos pegamos nessa infantilidade, enquanto o Espírito Santo quer nos conduzir a lugar de maturidade, a lugar de representar o Senhor Jesus. Nós ainda estamos sendo imaturos, como foi Tiago e João nesse momento. E o Senhor, na sua grande misericórdia, amados, realmente a gente fica chocado de ver nessa porção das Escrituras o quadro mental dos seus discípulos, próximo já à morte do Mestre, né? Mas também nós vemos aqui e ficamos admirados de ver a compaixão, a misericórdia e a paciência que o Senhor tinha com os seus discípulos. Então o Senhor, ele chamou-os e queria ensinar para eles. E falou assim: vocês não sabem o que pedem. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Quer dizer, vocês estão pedindo lugar de honra, mas vocês não imaginam o que é alcançar, o que é necessário para alcançar lugar de honra. O que é necessário para vocês alcançarem tal posicionamento. Por quê, amados? Porque no reino de Deus, beber o cálice era oposto ao cálice do reino do mundo. No reino do mundo, quando nós pegamos cálices, né, taças para poder beber, geralmente nós estamos comemorando. Mas o cálice, naquele momento, o Senhor estava dizendo que o cálice que ele ia tomar era um cálice de sofrimento, um cálice de angústia, um cálice de tristeza, um cálice de muita preocupação. E não era por si mesmo, era preocupação por aqueles que haveriam de ser introduzidos nesse reino, para aqueles que deveriam ser resgatados do mundo do pecado, para aqueles que deveriam receber o chamado
para a salvação de suas almas, para a transformação de suas vidas, para serem dignos de serem chamados cidadãos dos céus. Então, não é, amados, com ouro ou com prata que se faz essa obra, mas é com grandes sacrifícios, renúncias, amor no coração, compaixão, quer dizer, com paixão, com um amor sem medidas. Então, nós vemos aqui que lugares de honra, né, corresponde no reino de Deus a responsabilidades, né? E não são distribuídos a pedido, conforme pediram Tiago e João. Então, nós não podemos querer posicionamento no reino através de desejos no coração de forma secular, humana, apenas para termos honra, para poder conquistarmos lugar numa sociedade corrupta e já condenada pelo Senhor. Então, amados, o reino de Deus, ele pegou e falou assim, olha, vocês vão beber o cálice, vão ser batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Não é porque ele não tinha autoridade, amados, é porque Deus Pai é quem dá o crescimento, é quem dá a maturidade. Não é herdados o reino de Deus pela carne nem pelo sangue. Então, nós temos que entender que o reino de Deus é para aqueles a quem o Pai tem reservado, está escrito aqui. Mas também, em outras versões, nós lemos para quem o Pai já tem preparado. Quer dizer, que o Pai preparou aquela alma. O Pai trabalhou no seu coração. O Pai amadureceu, né? Aquela pessoa está pronta. Então, o reino de Deus, ele faz as suas escolhas, né? E o povo que é introduzido a serviço do reino, não é porque ele eu quero ser, não. Precisa ser preparados, capacitados, orientados, porque o reino de Deus não é o reino desse mundo. Então, grandes ensinamentos que o mestre veio nos dar. E mais para frente, ele falou assim, olha, no verso 42, sabeis que os que julgam ser os príncipes das gentes delas se assenhoreiam. Amados, essa palavra é muito pesada. Se nós buscarmos o significado delas, o sinônimo dela, nós temos que nos interessar a buscar o significado das palavras para nós compreendermos, entendermos o posicionamento da situação que Deus trazia para os seus discípulos, a profundidade do ensinamento que ele dava. Porque assenhorar-se significa dominar, significa comandar, significa apoderar, significa tomar, subjugar, significa assaltar, conquistar, invadir, sujeitar, usurpar, roubar, extorquir, pegar, apoderar-se. São palavras fortes. E ele está se referindo aqui aos príncipes das gentes, quer dizer, aqueles que têm autoridade, né? E usam, né, desses poderes de domínio e comando para assenhorear,
quer dizer, tomar a força. Em uma versão eu li assim, para tiranizar. Então, amados, são comportamentos que os homens têm uns sobre os outros para tiranizar sobre eles, para usar dessas pessoas sem compaixão, para crescer através do suor, da força, das riquezas que há naquelas pessoas, do conhecimento. Enfim, amados, no mundo nós somos muitas vezes dominados e aprisionados por situações ou mesmo pessoas que têm graus, estão em posições superiores à nossa. E então o Senhor, ele falou assim, mas entre vós, quer dizer, no reino que eu estou trazendo a vós, entre vós que são chamados para dentro do meu reino, não será assim. Quer dizer, não será. É um posicionamento divisor entre o reino mundano e o reino celestial. Então, no reino celestial, não será assim. Antes, quer dizer, ao invés de assenhorearem sobre vocês, né? Lá, qualquer um de vós, ele estava ensinando nesse momento para todos, porque no meio da discussão, porque os outros 10 discípulos ficaram bronqueados da atitude de Tiago e João. E o Senhor os chamou para si novamente para ensinar essa questão do reino. E o Senhor falou a todos, no reino dos céus não será assim. Antes, quer dizer, ao invés desse comportamento, qualquer que quiser ser grande, quer dizer, qualquer que quiser ser grande no reino de Deus, né, será o primeiro que servirá a todos. Lembra do Senhor lavar os pés dos seus discípulos? O Senhor só nos deixou, amados, grandes ensinamentos, com muita humildade, com muito conselho, com muita palavra, para nós podermos ser cidadãos dos céus. Não é com a honra e glória desse mundo. Para sermos cidadãos dos céus, nós devemos ter sobre nós as vestes da justiça de Deus e não dos homens. As vestes bordadas, trabalhadas em nós pelo Espírito Santo durante a nossa vida, que é a preparação de Deus para nós estarmos com Cristo na sua glória, que é a preparação da sua noiva para o grande casamento. Para nós estarmos com o Senhor no reino de Deus, amado, nós devemos ter em nós mesmos as qualidades de um cidadão celestial. E foi-nos dado o melhor modelo para nós seguirmos, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos olhar para Ele. Nós devemos, em toda a sua palavra, meditarmos naquilo que encaixa ser o caráter, a pessoa de Jesus, e tomarmos para nós como ensinamento para nós entrarmos e sairmos e permanecermos no reino com sabedoria. Porque, amados, muitos, infelizmente, até no meio das congregações, quer dizer, dos ajuntamentos cristãos que deviam ser um pedacinho do céu na terra, ainda tem muito da carne, ainda tem muito, amados, dos sentimentos e da vontade daquela maldade que é natural do ser humano caído, prevalecendo sobre os filhos de Deus, sobre os pequeninos do Senhor. E nós devemos atentar para os nossos sentimentos,
quando entramos e saímos, porque em nós pode haver maldades que precisam ser purificadas, que precisam ser saradas, extirpadas de nós. Em nós pode haver sentimentos que não são base para nós permanecermos ou estarmos na presença de Deus, né, amados? Não desejando lugares de eminência, lugares de poder, lugares de autoridade nesse mundo, em nome do Senhor Jesus. Nós devemos ser simples e humildes. Nós devemos aceitar que aquele que é grande deve ser o que mais serve, mais deve dedicar-se a sua vida ao próximo, assim como o Senhor ensinou, assim como Ele mesmo fez, com amor e compaixão.